Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre mães que amam demais. Vou falar especificamente dessas mães. Eu sei que existem vários tipos de mães, mas hoje o assunto é mães que amam demais. Você é aquele tipo de mãe que vive a vida do seu filho, que protege demais, que se preocupa excessivamente, que o filho vem sempre em primeiro lugar, que não consegue relaxar se o filho não está por perto, que não briga com ele, não impõe limites, que acha que o filho não pode sofrer e quando sofre é um desespero? É bom ligar o alerta. Vou falar desse assunto em parte. Mas primeiramente quero lembrar que antes de ser mãe, você é mulher. E são papéis diferentes. E no papel de mulher, temos parceiros e necessidades físicas. Então, é importante saber separar a mãe da mulher. O papel de mãe tem a responsabilidade de educar uma pessoa para o mundo. E a de mulher, de se satisfazer e ter a sua vida própria. Então, temos que saber dosar. Óbvio que um amor por um filho é um amor maior. Se pudéssemos, daríamos tudo o que temos e não deixaríamos nossos filhos sofrerem. Mas isso é tarefa impossível. De vez em quando, temos que ser um pouquinho egoístas. Sabe por quê? Os filhos crescem. E eles são do mundo e vão para o mundo. Vão viver a vida deles e ter os amigos deles. E isso não está no nosso controle. Veja bem, aquele bebezinho vai crescer e muitas vezes não vai ser como nós idealizamos. Alguns pontos que temos que prestar atenção, e não é só falar, é ter consciência e agir, pôr em prática. Nós mulheres temos esse lindo papel de ser mãe e junto com o pai ou outros cuidadores, o parceiro, temos o dever de educar os filhos para conviver em sociedade. E educar é saber dizer não, dar limites, respeitar as outras pessoas. Aí que vem colocar em prática. Os filhos são nossos e não é porque são crianças que as outras pessoas precisam aturar. Eles precisam saber conviver em comunidade desde cedo. Meu avô falava uma frase muito apropriada. Tragam seus filhos educados de casa. É isso. A criança tem que ser educada em casa. E quando sai na rua, já tem seus princípios. Desde que nascem, os bebês começam a testar nossos limites. E através do choro, ele já sabe que dessa forma ele vai ter atenção. Então, o que os bebês fazem? Choram. E muitas mães falam, é uma fase. O que tem de mais eu mimar e colocar no colo. O que tem de mais é que essas crianças vão transferindo essas chantagens emocionais e elas começam a entender que chorando eles vão conseguir ser atendidos. E assim vão crescendo e conseguindo o que querem. Dormir na cama dos pais ou das avós ou de alguém, fazer escândalos na rua, tudo para conseguir o que eles querem. Seja alguma coisa para comer ou alguma coisa para comprar, enfim, as crianças têm que ter limites. E as mães que amam demais acham tudo isso natural, porque eles vão crescer. Isso tudo um dia vai acabar. Só que lembrem o que eu falei lá no início do vídeo. As crianças são educadas para conviver em sociedade. E quando ela tem tudo, quando ela crescer, vai querer que tudo seja assim. E vai sofrer. Porque ao deparar com a realidade, com a vida de adolescente, de adulto, a vida é dura. E ninguém vai ter a paciência que a mãe tem. Então, temos que ter claro em nossa mente que nossos filhos são seres com personalidade diferente, que podem não corresponder às nossas expectativas, podem nos frustrar, nos magoar, que podem ser aquela pessoa que odiamos em outras, mas por ser nossos filhos, amamos e colocamos uma venda nos olhos. Eles vão crescer. Então, temos que saber que por mais que amamos demais, nossos filhos têm defeitos e erram. E é difícil para as mães que amam demais admitirem isso. E às vezes brigam com a família, com os amigos.
na defensiva dos filhos, e isso não é educar. Educar é justamente conversar com seu filho e mostrar a realidade, corrigir o erro, direcionar, não fingir que não está vendo. Muitos desvios de condutas seriam evitados se as pessoas tivessem um direcionamento correto na infância e na adolescência. Muitos comportamentos seriam evitados. Proteção demais acaba desprotegendo. Trabalhem essa dependência emocional que é jogada para os filhos. Porque uma outra questão que ouço é que os filhos são ingratos, que quando crescem não valorizam o que foi feito por eles quando crianças. Quem quis abrir mão da própria vida para cuidar do filho? Quem não soube equilibrar o papel de mãe e mulher? Quem abriu mão do lazer, de se arrumar, sair com os amigos? Agora quer cobrar deles? Não devemos criar os filhos numa redoma de vidro, porque, como eu disse, proteção demais acaba desprotegendo. Vou dar alguns exemplos. Eu conheci uma criança que a mãe fervia todas as roupas, inclusive de cama e brinquedos. Tudo o que ele tinha contato até uns 6 anos, a mãe fervia. A criança era tão alérgica que vivia internada com soro na veia. Imagina que tristeza, que desespero para a mãe. Uma infância em hospital por causa do cuidado excessivo. Um outro caso é da mãe que não deixava o filho fazer nada, super controlado. E quando ele fez 18 anos, saiu de casa e ficou anos sem dar notícia por tanta pressão que sentia. Ele se sentia sufocado, foi viver a vida. Então, sabemos que temos esse papel de colocar uma vida no mundo e sermos responsáveis por ela até certo ponto. Porque cada ser humano tem a sua vida própria. E os filhos vão fazer o que eles querem, independente do que falamos. Não temos controle do externo. Eles saem da porta para fora e fazem o que bem entendem. E não vamos viver 24 horas colados uns nos outros. Pela minha experiência com mães que amam demais, vejo o sofrimento ao longo da vida inteira. Porque quando são bebês, a preocupação é do cuidado, de não faltar nada, porque são totalmente dependentes e nessa fase para essas mães a dedicação exclusiva, esquecem dos parceiros, esquecem do papel de mulher. Não saem, não se divertem, vivem em função do bebê. Na fase da infância, a preocupação é de satisfazer os caprichos das brincadeiras, arrumar amigo, diversão, programas. A criança tem que ter o momento dela e o adulto também. Criança não tem que participar de conversa de adulto e muito menos dar opinião, porque nem maturidade emocional tem para isso. Então, enquanto a mamãe conversa, a criança vai fazer uma atividade dela sozinha. É bom que já aprende a lidar com ela mesma, a se amar, a ficar sozinha. É importante. Pode ler um livro, ver um desenho, brincar sozinha. Tem horas na nossa vida adulta que precisamos lidar com a solidão. E as mães a terem os seus momentos. Todos nós precisamos ter nossos momentos, adultos e crianças. Esse negócio de dormir na cama do adulto porque está com medo, tem que entender esse medo e passar segurança. Estamos em casa, uma casa trancada, sem perigo. Esses medos, se alimentados, na fase adulta são potencializados. Na fase da adolescência, cada um tem seu programa. Não ficar na dependência do programa do filho, nem querer que ele faça o seu programa. Cada um tem sua vida e seu círculo de relacionamento. Uma criança bem educada, com princípios, quando chega na fase adulta, vai ter responsabilidade. E se não tiver, nunca saberemos, porque, repito, não temos controle do externo, podemos passar vários conceitos e as pessoas não absorverem. Quando uma pessoa sai da porta para fora de casa, perdemos todo o controle. E não adianta nada tentar monitorar pelo celular ou pelo telefone dos amigos. O que tiver que acontecer, vai acontecer. O que eu posso dizer para vocês é:
Amor por um filho é um sentimento acima de qualquer outro. Perdoamos falhas que não perdoaríamos em qualquer outra pessoa, mas entendam que acima de ser mãe, somos mulheres e temos nossa vida individual. Os filhos crescem e vão ter a vida deles, a gente querendo ou não. Não temos o controle do externo, digo mais uma vez. Então, vamos trabalhar nosso emocional para saber dosar esse sentimento e ter bom senso na educação. Não deixar de ser mulher, nem de fazer suas coisas, de ter seu tempo. É importante respeitar a nós mesmas e os nossos filhos. Não sufocar tanto, até porque não adianta, só faz mal a nós mesmas. O que vocês acharam desse assunto? Se gostaram, deem um like, compartilhem com pessoas que amam demais e assinem o canal para os próximos vídeos. Até, beijo!